Nunca desista! Provavelmente essa vai ser a frase mais clichê que você vai escutar quando estiver batalhando por alguma coisa na sua vida. Mas existe alguma razão de por que esses ditados serem tão usados. Você nunca sabe quando a oportunidade da sua vida vai cair no seu colo. Então bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Elias Etminiak, estou aqui com o Alex e hoje vamos falar de histórias de superação insanas. Pessoas que tiveram que batalhar muito para chegar onde chegaram. Alguns moravam nos seus carros, alguns chegaram a morar na rua, muitos passaram fome, mas meu amigo, todos eles chegaram no sucesso. Nelson Mandela. Nascido em Vezo, na África do Sul, Nelson Mandela veio a ser uma das figuras mais importantes do mundo. Nascido numa família pobre, numa pequena aldeia do interior, logo na sua infância ele perdeu seu pai quando tinha apenas 9 anos de idade. Mandela decidiu mudar completamente o seu destino aos seus 23 anos de idade, ao largar tudo o que tinha na sua cidade e se mudar para a capital da África do Sul, Joanesburgo, e com isso iniciar a sua carreira política. Mas o que Nelson Mandela não sabia é que ele ia enfrentar muitos perrengues nessa sua nova jornada. Mandela se graduou na primeira faculdade a permitir alunos negros na África do Sul, a Fort Hare. Nessa época, o Mandela tinha para vestir apenas um terno, que depois de 5 anos tinha mais remendo do que tecido original. Cara, o cara usou o mesmo terno por 5 anos, mano. Tu tem alguma roupa aí que tu tem há 5 anos, cara? Cara, eu tenho a camisa do Palmeiras aqui. Mas tipo, não é a única roupa que tu usa, né, cara? Essa é a única roupa que ele usava, cara. É igual aqueles irmãos de igreja, né? Que sempre vai pra igreja com o mesmo terno. Tô ligado, tô ligado. Bom, na capital, Mandela passou os primeiros anos de modo errante. Trabalhou como vigia em uma mina e foi demitido, e ele era visto pelas famílias que o abrigavam como imprestável. Até que, finalmente, teve seu primeiro encontro com Walter Sisulu, em 1941. E esse cara mudaria completamente a sua vida. Então, junto a Sisulu, Oliver Tambo e outros, em 1994, eles criaram a Liga Juvenil do CNA. E eles procuravam mudar a postura passiva dos negros em relação aos brancos e lançaram o manifesto Um Homem, Um Voto, onde denunciaram que 2 milhões de brancos dominavam 8 milhões de negros na África do Sul, além de deterem 87% do território. Em 1949, o governo então aprovou o regime legal segregacionista, que recebeu o nome de Apartheid. E logo em seguida, em 1950, novas leis segregacionistas foram impostas pelo governo, numa ação que levou à tomada de terras de negros. E em um claro exemplo desta ação, mais de 50 mil negros moravam em Sophiatown, em Joanesburgo, e foram todos desalojados em 1953. Caraca, os caras expulsaram 50 mil caras das terras dele, mano, do nada. Bom, e Mandela lutou contra tudo isso, contra a segregação racial do Apartheid. E por conta disso, ele foi preso e condenado a uma pena de 9 meses de trabalhos forçados, com base na lei de repressão ao comunismo, e recebeu também neste ano a primeira de várias ordens de interdição, proibindo assim que Mandela participasse de atividades políticas. E nessa época o Mandela sofreu bastante. Um dos exemplos dessa sofrência toda dele foi que durante o trabalho forçado em uma pedreira, Mandela foi inicialmente proibido de usar óculos escuros, e o brilho das pedras de calcário fez com que sua visão ficasse permanentemente danificada. No total, Mandela passou 27 anos preso por lutar contra a segregação racial do Apartheid. 27 anos, cara, nem eu tenho essa idade ainda, o cara passou tudo isso preso. E ele só foi liberto em 1990, com 72 anos de idade. E 4 anos depois de sair da prisão, Mandela foi eleito a nada mais nada menos do que presidente da África do Sul, o primeiro presidente negro daquele país. Caraca, que história, né, mano? O cara ficou 27 anos preso por lutar por uma causa, e depois de sair o cara conseguiu, tipo, um cargo mais alto do país, e ele mudou várias coisas também, né? Quando ele tava na briga política, antes de ser preso, ele tomou algumas atitudes não pacíficas, né? Mas quando ele se tornou presidente, aí sim, ele foi totalmente pacífico, né? Pô, que legal, né, cara? Stephen Hawking. No dia 8 de janeiro de 1942, exatamente no aniversário de 300 anos da morte de Galileu, Stephen Hawking nasceu em Cambridge. Aí no Reino Unido. Aqui no Reino Unido, o cara é inglês, ó. Stephen Hawking teve que enfrentar um desafio enorme na sua vida, uma doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica, que por pouco foi limitando toda a mobilidade do seu corpo. E essa doença afeta diretamente os músculos, só que não afeta o seu cérebro, a sua capacidade cerebral. E o Stephen Hawking tirou o máximo de proveito do seu cérebro. Hawking descobriu essa doença com apenas 21 anos de idade, e naquela época os médicos deram apenas 3 anos de vida a ele. Mas apesar disso, ele viveu até os 76 anos de vida, lutando aí por mais de 50 anos contra essa doença. E ele se destacou como um dos maiores cientistas de todos os tempos, criando teorias fundamentais da física moderna, como a ciência dos buracos negros.
Ao longo dos anos, Hawking precisou de um sintetizador de voz para poder se comunicar. E com o passar dos anos, seus músculos foram se atrofiando. E em 2009, ele não conseguia mais controlar nem a sua cadeira de rodas. Foi então que um grupo de cientistas elaborou um método computadorizado que, pelo movimento da bochecha e dos olhos de Hawking, permitia que ele continuasse se comunicando. Caraca, então o cara tinha tudo pra desistir da vida, né, cara? Os músculos atrofiando. E outra coisa, ele descobriu essa parada com 20 anos de idade, né, mano? Então ele vivia uma vida normal. Então ele sabe como é que é uma vida normal, saudável, e também sabe como é que é uma vida não saudável, tá ligado? Que sinistro. E isso é muito legal para as pessoas valorizarem a saúde delas, né? Que às vezes porque a gente que tem saúde, a gente não dá muita atenção, né? Tipo, tenho saúde, e é isso. É porque você nunca teve a situação de não ter saúde pra saber, né? Como é que é. O cientista Stephen Hawking faleceu, considerado como um gênio, trazendo várias inovações para a física moderna. J.K. Rowling. Essa aqui é para todos os fãs de Harry Potter. J.K. Rowling tinha acabado de se divorciar, estava com a ajuda do governo e mal podia pagar para alimentar o seu bebê em 1994. Isso apenas 3 anos antes do primeiro livro de Harry Potter ser publicado, o Harry Potter e a Pedra Filosofal. E quando ela estava escrevendo, ela era tão pobre que não podia nem comprar um computador ou pagar um curso de uma Xerox para xerocar o seu livro. Então, meu amigo, ela escreveu à mão cada versão para enviar para os editores. Caraca, ela escreveu tipo uma parada de 90 mil palavras à mão, cara. Várias vezes, né? Várias vezes, caraca. O livro foi rejeitado dezenas de vezes, até que finalmente a Bloomsbury, uma pequena editora de Londres, deu uma chance depois que a filha de 8 anos do CEO se apaixonou pelo romance de Harry Potter. E hoje, só o primeiro livro do Harry Potter vendeu mais de 107 milhões de cópias pelo mundo. E é o 6º livro mais vendido de todos os tempos. Isso aí, só o Harry Potter e a Pedra Filosofal, só ele. Só o primeiro, exatamente. Caraca, sinistro, hein, mano? Esse aqui vai ser um vídeo coach, né? Ó, só pra você ver aqui, um cara foi preso por 27 anos, o outro tinha uma doença sinistra, e a outra mulher aí, ela ficou tentando aí até conseguir. Caraca, sinistro, mano. Stephen King. Stephen King estava sem dinheiro e com muitas dificuldades quando tentou escrever pela primeira vez. Ele morava em um trailer com a sua esposa, que lá nos Estados Unidos é bem comum a galera que não tem muita renda morar em trailers, morar em carros. E ele com a sua esposa, que também era escritora, trabalhavam em vários empregos para sustentar a sua família. E eles eram muito pobres que tiveram que pedir roupas emprestadas para o casamento e também vender o seu próprio telefone para ter algum dinheiro para comprar comida. King recebeu tantas cartas de rejeição para os seus livros que uma vez ele disse: aos 14 anos, o prego na minha parede não suportava mais o peso das cartas de rejeição empaladas sobre ele, e ainda assim eu continuei escrevendo. Ele recebeu 60 rejeições antes de vender o seu primeiro conto, The Glass Floor, por $35. Mesmo o seu livro agora mais vendido, que é Carrie a Estranha, não foi um sucesso no início. E depois de dezenas de rejeições, ele finalmente o vendeu por um pequeno adiantamento para o Dublin Publishing, onde o livro e a capa dura venderam apenas 13 mil cópias, o que não é nada bom. E hoje em dia é só sucesso. E todo mundo já ouviu falar desse cara, Stephen King, ele é um grande escritor. Até o Alex aí é um fã, né, cara? Eu sou fã, cara. Stephen King escreveu O Iluminado, Carrie a Estranha, A Espera de um Milagre. É, exatamente. Agora um cara que eu sou muito fã é Jim Carrey. Quando Jim Carrey tinha apenas 14 anos, o seu pai perdeu o emprego e a sua família começou a passar por tempos muito difíceis. Eles se mudaram para uma van Volkswagen no gramado de um parente. E além disso, ele trabalhava 8 horas por dia depois do colégio para ajudar o seu pai aí com as despesas de casa. E aos 15 anos de idade, Jim Carrey se apresentou no palco pela primeira vez, em um terno que a sua mãe fez para ele. E foram pouquíssimas pessoas para assistir ele, só que ele não se intimidou, continuou o trabalho. No ano seguinte, aos 16 anos, ele largou a escola para se dedicar à comédia em tempo integral. E ele se mudou para Los Angeles logo depois. E Jim Carrey também conta uma história muito interessante naquela época. Ele falou bem assim: fiz um cheque para mim mesmo de $10 milhões com a data de saque para o Dia da Ação de Graças de 1995. Ou seja, ele fez um cheque para ele, pro futuro, esperando que no futuro ele ia ter essa grana, ele ia ter esses $10 milhões, que é muita grana. E ele continuou falando: coloquei o cheque na minha carteira e ele se deteriorou. Então, um pouco antes do Dia de Ação de Graças de 1995, descobri que ganharia $10 mil para o Dumb and Dumber, que, pra quem não sabe, é o Debi Lloyd. E ele disse que colocou aquele cheque no caixão do seu pai, porque esse era o sonho dele. E realmente, no Dia de Ação de Graças de 1995, ele recebeu um cheque pra fazer o Debi Lloyd $10 milhões. Caraca, sinistro, mano. Pra fazer um filme só, né? Exatamente, mano. Rony, o atacante Rony, que hoje em dia joga no Palmeiras, chegou a não ter o que comer na sua infância, mas foi capaz de atravessar todas as dificuldades no seu caminho para chegar hoje a ser um jogador de elite no futebol brasileiro. Ainda quando criança, Rony foi abandonado
pelo seu pai e teve que ir morar com sua mãe e seu padrasto. Mas depois da morte do seu avô, voltou para a cidade onde moravam todos os seus irmãos e foi afastado também de sua mãe. E a partir daí, o Robson, que é o irmão mais velho do Rony e tinha apenas 17 anos, começou a cuidar da família. E eles moravam em uma casa de barro e dormiam em uma cama sem colchão. Ou seja, os caras dormiam sobre a madeira da cama e dividiam essa cama. Foi aí que o Rony começou a jogar futebol ainda adolescente. Então ele dividia seu tempo em jogar futebol e trabalhar para trazer sustentos para casa. E em 2012, um amigo do Rony, que viu ele jogando futebol e viu que ele jogava muito bem, sugeriu que ele fizesse um teste no time do Remo. E ele foi aprovado e entrou no time sub-20, mas decidiu voltar para casa depois de perder uma final. Só que aí o time do Remo insistiu que ele voltasse a jogar e depois de algum tempo ele voltou pro time do Remo. E a partir daí, Rony foi jogando mais e mais futebol e começou a se destacar. Até que em 2020, Palmeiras chamou ele, contratou o Rony por 25 milhões de reais. E Rony então deu a volta por cima e foi um destaque na Libertadores de 2020. E hoje, meus amigos, ele é um dos maiores jogadores aí do Brasil agora na atualidade. Chris Gardner. Esse cara tem uma história de superação que é considerada uma das mais famosas de todos os tempos. Inclusive, fizeram um filme para a história dele que foi interpretado pelo Will Smith. Se chama A Procura da Felicidade. Com certeza você já chorou assistindo esse filme. Chris Gardner teve uma infância muito humilde e foi separado da sua mãe por um padrasto muito violento e abusivo. E foi criado em vários lares adotivos. Logo, ele decidiu ingressar na Marinha por 4 anos. E após esses 4 anos, ele virou assistente de pesquisa de laboratório, como ajudante do cirurgião Robert Ellis. No entanto, o trabalho era mal pago e com uma família para sustentar, Chris teve que abandonar todos os seus sonhos de virar um médico. E ele vendeu equipamentos médicos por um tempo, enfrentando várias dificuldades, como vocês viram aí no filme. E tudo isso com um filho para cuidar. Logo, a vontade de fazer algo mais rentável cresceu e ele decidiu virar corretor da bolsa. Depois de várias tentativas em vários programas de treinamentos oferecidos por diferentes empresas, ele foi aceito como estagiário no Dream Ryan Reynolds. E lá ele se destacou como um grande corretor. Só que é muito importante nessa época, cara, não tinha internet. Hoje em dia você pode assistir altos vídeos de YouTube e ter vários conhecimentos, né? Fazer curso online e tal. Hoje em dia você consegue mentir na entrevista de emprego muito fácil, né? É, exatamente. Só que naquela época lá, mano, tinha que ser raiz mesmo, é raiz, mano. Bom, a sua dedicação valeu a pena, porque depois ele conseguiu fazer a sua própria empresa, a Gardner Rich Corporation. Agora ele é um cara extremamente rico com uma fortuna estimada em 60 milhões de dólares. Eu acho que o melhor dessa parada aqui, ó, é não desistir. O máximo que vai acontecer é você fracassar a sua vida inteira, mas poder dizer que nunca desistiu, né? Exatamente, o negócio é porque é o seguinte, ó, a única certeza que a gente vai ter na vida é morrer. Isso é certeza. Agora, um dos grandes arrependimentos que a gente vai ter é de nunca ter vivido. Acaba o vídeo assim, tchau!